Olá, pessoal, boa noite. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Apenas nós estamos com um problema aqui de técnico. O nosso link acabou caindo às vésperas da gente, nos segundos para a gente entrar no ar, que a gente conseguiu organizar tudo aqui. Então, eu estou agora, nesse momento, pegando um novo link, pegando aqui as novas informações e passando para os nossos convidados. Então, eu quero que você espere aí alguns minutinhos, que nós já estamos nos organizando aqui. Nossos convidados já estão esperando, já está. A hora que eu fui colocar, o Facebook acabou derrubando a nossa live, acabou derrubando aqui a nossa live. Então, eu quero que vocês esperem aí um minutinho, estou terminando aqui. Eu brinco sempre com todo mundo, não esqueça que eu sou professor, estou aprendendo a fazer essas questões de live, de fazer ao vivo. Então, às vezes a gente vai pegando o touro pela unha. Bom, vamos lá, vamos começar. Já temos um novo link, já estamos ao vivo, já temos aqui algumas pessoas assistindo com a gente. Então eu vou colocar aqui os nossos convidados e a gente vai começar o nosso bate-papo. Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite. Que aventura foi essa? Enfim, estamos no ar, já estamos ao vivo. Queria agradecer imensamente a presença de vocês três, dizer que é uma satisfação enorme tê-los aqui. São pessoas que eu tenho um respeito, um carinho, não é de hoje, já é há algum tempo, né? E antes da gente começar, eu queria só explicar para as pessoas aí como que vai ser a lógica da nossa conversa, né? Eu vou fazer algumas perguntas, vou levantar a bola e os nossos convidados vão responder, a começar pela Tânia, que está cá, depois nós vamos para o Caio B, e o Ricardinho sempre vai fechar o nosso bate-papo conforme as perguntas e os temas vão rolando. Só para vocês saberem. Antes, algumas observações. Queria deixar já um abraço enorme aos amigos, aos familiares da nossa querida atriz Maria Alice Vergueiro, que infelizmente faleceu na data de hoje, né? E a gente não poderia aqui, sobre uma live que vai debater a questão cultural, não poderia aqui destacar a Pantera, essa pessoa magnífica que tanto nos brindou com a sua qualidade. Queria também deixar um abraço, carinho enorme para a atriz Bela Santos, minha irmã, formada lá na Federal de Ouro Preto, já fez escolinha do Rolfo Maia, estava em cartaz com a peça Inferno. Obrigado, minha irmã, obrigado pela força, obrigado por estar aí acompanhando a gente. É a parte lúdica da família, viu, gente? Essa é a Bela sempre nos refresca com a genialidade artística dela. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Agora, começando, a Tânia já caiu. Esse é o risco de fazer as coisas ao vivo e com a maquinaria que a gente tem. Então, quando a gente aguarda a Tânia chegar, eu vou fazer uma apresentação aqui rápida dos nossos três convidados no dia de hoje. Primeiro, quero falar um pouco de Ricardo Rodrigues, empresário, agente e produtor cultural, graduado no curso de Imagem e Som na Universidade Federal de São Carlos, é diretor-geral do Festival Contato desde 2007 e sócio fundador da Let's Gig, Booking Music Services, onde atua na produção e agenciamento de artistas, como a nossa fantástica Lineker, que é daqui da cidade de Araraquara, os Caramelos, Luiz de Luna, o Davi, o Mel, a TR. Se eu falar alguma coisa errada, Ricardo, você me corrige. Luê, Pedro Salomão, Giovanni Cidreira, e entre outros. Faz também parte do Conselho Curador da Semana Internacional da Música de São Paulo. Ricardinho, obrigado, meu querido. Um abraço. A Marisa já passou aqui, fez questão de te deixar um abraço, dizer que nós estamos com saudade dos tempos em que você ainda estava em São Carlos, nos brindando com o Gig.
Ainda estou em São Carlos, né? Só o Gig que não está mais entre nós. Só o Gui que não está mais entre nós, que nos faz muita falta. A É, Tânia saudade, Capel, manda um beijo para atriz. ela. Tá mandado. Tânia Capel, atriz e produtora cultural, começou a militância em políticas públicas para a cultura no Fórum Teatro, Fórum Virtual Nacional, em 2002. Integrou a comissão executiva da ASFACE, Associação de Famílias de Artistas Circenses, entre 2004 a 2010, com atuação em âmbito nacional, e foi conselheira municipal de cultura na cidade de Araraquara, de 2004 a 2010 e de 2013 a 2016. Foi gestora de projetos da Secretaria Municipal de Cultura de Araraquara de 2014 a 2016. Tânia, nem preciso aqui rasgar os meus elogios e o carinho e o respeito que eu tenho pela sua pessoa. Obrigado. E ela caiu de novo. Nossa, tem hora que ela ia falar. Tá uma aventura hoje. E por último, não menos importante, meu irmão, que agora está meio cearense, Caio Bimani, que entre as suas qualidades é filho do André Pérez e da Lumani, dois grandes artistas aqui da cidade de Araraquara. É músico, produtor cultural, mídia ativista, fez parte da rede de coletivos Fora do Eixo, esteve frente da gestão da Casa Fora do Eixo em São Paulo entre 2012 e 2013. Foi um dos fundadores da Mídia Ninja e se mudou para o Ceará em 2014. Já em Fortaleza, esteve na equipe de gestão da Rede Cearense de Pontos de Cultura, foi coordenador da ação cultural do Instituto Cuca de 2015 a 2017, assessor institucional da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude de Sobral, Ceará. Você sabe o quanto eu amo o Ceará e você sabe o quanto eu amo Sobral, né? Você está num lugar assim que atualmente está como coordenador de projetos no Instituto Iracema, em Fortaleza. Caiobi, obrigado, meu irmão. Obrigado por você ter aceito o convite, pela correria. Uma satisfação tê-lo aqui com a gente. A Tânia está voltando. Satisfação tê-lo aqui com a gente. O Caiobi, a gente começou lá no Festival Gaia, incubadora de economia solidária. Aqui hoje eu estou recebendo aqui 3 pessoas muito responsáveis por parte da minha formação e da minha militância política. Obrigado. Que massa, vai ser bom. Dei uma boa noite vocês 3 agora. Tânia, Caiobi, Ricardinho. Começa aí, Tânia. Vamos aproveitar que você está online. Não sei se ela está ouvindo. Está nos ouvindo, Tânia? Está nos ouvindo? Eu acho que não. Então vai, Caiobi. Bem. Vamos lá, né? Cadê? Tô só procurando aqui rapidinho, né, para a gente começar. Primeiro, boa noite, gente. O Matheus deu os informes aí do início. Infelizmente, um desses informes bem tristes, né? O falecimento aí da atriz Maria Alice Vergueiro, né, que tinha uma história aí em Araraquara. Mas hoje a gente está aqui para falar, além disso, dessas questões tristes, para trazer um pouco da história das políticas culturais no Brasil, de como a gente tem visualizado assim o contexto atual, né? A gente parte de uma história de um Ministério da Cultura que foi muito forte, muito potente, muito atuante de 2002 a 2011, 2010, 2012, né? Mas que depois daí para frente se tornou, né, perdeu seu espaço de protagonismo, né, perdeu seu espaço também de importância política e tudo mais, e de uma forma geral, né, a classe artística, a classe cultural do Brasil se viu depois disso muito desamparada, né, desse ponto de vista das políticas públicas, né, de cultura a partir do governo federal, principalmente. Mas lá atrás, né, quando tudo isso começou, né, principalmente em 2002, que foi o ano que Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura, é importante destacar, né, que Gilberto Gil talvez, pelo menos para mim com certeza, mas para muita gente também, tenha sido o melhor ministro da cultura da história do Brasil, né, e talvez tenha sido também um dos maiores gestores de política pública de cultura, né, da história do Brasil, né, ele
além de ser muito respeitado por sua carreira artística, né, ele conseguiu sair de uma gestão de um ministro da Cultura sendo muito respeitado também como gestor. De política pública, né, um feito para poucos, né, na qualidade, e voltamos. Mas, enfim, Tânia, eu comecei aqui falando um pouco sobre o contexto lá de 2002, estava falando sobre quando o Gilberto Gil assumiu, né, o Ministério, né, criou, né, fortaleceu o Conselho Nacional de Cultura, não criou, mas passou a fortalecer, criou-se, a partir dessa gestão, o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura e uma série de outros instrumentos de política pública para a cultura, Fundo Nacional de Cultura, inclusive, né? Se o Ricardo quiser também trazer um pouquinho dessa história, o Ricardo participou muito disso lá atrás, mas é importante destacar que foi um período de muita participação, né, das pessoas, da classe cultural de todo o Brasil, dentro dos processos diretos de decisão política, né, muita participação também na decisão, nos momentos de decisão de distribuição do recurso público para a cultura, né, foi um momento também de debates aí, de revisão da própria Lei Rouanet, né, que até hoje ainda é um tema, né, de debate, de discussão, estruturou as políticas dos pontos nacionais de cultura, né, estruturou a própria política da Ancine de uma forma muito mais efetiva, né, exitosa. A política para o audiovisual cresceu muito nesses anos, né. No campo da música, a gente foram anos também fantásticos, né, com a retomada e o grande auge aí durante esse período dos festivais. Então, eu queria talvez passar um pouquinho aqui a palavra para o Ricardo agora, para ele falar um pouquinho sobre essa história dos festivais independentes, já que eu estou nesse assunto, nesse período, né? Porque, enfim, foram espaços, né? Ou zonas autônomas de convergência, de interação cultural entre milhares de pessoas, agentes, que foi um espaço muito para além de um espaço de promoção e de entretenimento da música, né? Fala um pouquinho, Sim. Ricardo. É engraçado até lembrar desse passado recente, que eu brinco que naquela época, no auge da nossa juventude, daquele momento, a gente achava que a gente estava vivendo ali um momento de transformação, que a gente estava simplesmente começando uma transformação e que dali para frente tudo seria diferente, né? A gente chegou a construir políticas culturais em cidades que não existiam nenhuma política cultural, de repente coletivos se espalhando pelo Brasil, festivais, editais. A nossa briga era por porcentagem, aumentar a porcentagem da cultura no orçamento municipal, obrigação de todos os municípios terem as suas secretarias. Ali a gente estava indo para as cabeças, né? Ali a gente estava muito otimista, assim, muito confiantes no futuro, assim. Mal sabíamos nós que, na verdade, o que a gente estava vivendo ali, na verdade, era uma grande época de exceção, né? A história do Brasil nunca foi contada desse jeito, né? Não era assim antes, né? E já faz uns bons anos que não é como foi nesse curto período de tempo, né? Acho que a gente viveu ali um momento de muito otimismo, né? Não só na cultura, né? No Brasil como um todo, mas sem dúvida a gente ali estava muito confiante, né? A gente tem até, acho que hoje até você conta até para a galera mais jovem que está entrando na cena, a galera mal consegue materializar, né, o que era a gente poder estar discutindo política pública, editais públicos, fundos municipais de cultura, né? Eu fui presidente do Conselho Municipal de Cultura de São Carlos, né, exatamente no auge dessa época aí, participei do conselho desde da sua criação, fomos para as conferências nacionais, era tipo um momento de realmente de uma crença de transformação muito grande, né? E eu acho que a gente conseguiu realmente fazer coisas muito importantes que nos colocam hoje num cenário que a gente está mais experiente, a gente está um pouco mais, assim, a gente aprendeu muita coisa, né, o que era possível. Calejado, né, meu amigo? Estamos calejados, essa palavra. Estamos mais calejados.
porém, ao mesmo tempo, a gente consegue também ver também muitos erros, né? Eu acho daquele momento. Eu acho que a gente não conseguiu mesmo estabelecer algumas estruturas mais fortes, né? Para que a coisa não desandasse em tão curto espaço de tempo, né? Tem hora que dá a impressão que a gente está falando de 20, 30 anos atrás, né? Mas na verdade a gente está falando de 10 anos, né? Foi de 2010 para cá que a gente começou a ter uma grande dificuldade, muitas mudanças. A gente teve algumas dificuldades já, ainda nas gestões da Dilma, né? No Ministério, com as mudanças com a entrada de Ana de Holanda, né? Teve um processo bem complicado ali. Teve. E a gente ali ainda tentou ir para cima, tentou umas mudanças, tivemos depois uma volta do Juca, né? E depois, que aí quando a coisa começava a engrenar de novo, a gente achando que ia conseguir retomar, teve essa grande virada, um grande golpe em todos os sentidos, né, que desestabilizou a gente como um todo. Alguns espaços conseguiram, né, se sobreviver a isso, mas a gente viu que, assim como qualquer economia, né, qualquer área da economia, seja do agronegócio, em qualquer indústria, a política pública ela é fundamental, né? Ela consegue se desenvolver a partir de um olhar amplo, né, para aquele setor, onde a gente tem cadeias produtivas funcionando, né, onde a gente tenha fluxo real de troca entre os diversos agentes, onde a gente tenha diversidade, onde a gente tenha abertura de entrada, foco no desenvolvimento e inovação, de novas ações, o desenvolvimento do trabalho em rede, né, que eram as grandes pautas. E aí isso é para qualquer economia. E quando a cultura começa a ser deixada de lado, a gente passou realmente, durante um momento, batendo muita cabeça entre nós mesmos, né? A cultura bateu muita cabeça entre vários setores, muita crítica interna de gente que estava trabalhando junto num momento de abundância. Eu acho que ali a gente estava num momento de tanta confiança, tanta abundância, que estava todo mundo brigando muito pelo seu. E em certo momento, talvez a gente tenha deixado de olhar pelo coletivo. E depois, quando veio o baque, veio derrubando todo mundo. E aí, Verdade. realmente, de lá para cá, a gente tem. Eu acho assim, tem tido muita coisa boa na cena cultural brasileira, lógico. A gente vive um momento extremamente criativo, de uma economia pujante, crescente, em todo sentido, porque a gente aprendeu muito, né? E porque a gente soube encarar muita coisa, mas as pessoas também se separaram, cada um começou a cuidar do seu, teve muito mais dificuldade, né, de pensar ações em rede, Conjuntas, né? ações mais Rede. ampliadas. A gente teve uma certa, não sei se a palavra é sorte, mas a gente viveu um momento de virada tecnológica e possibilitou a inovação, a criação de algumas novas formas de renda para a cultura, que alguns setores souberam sobreviver, né? Porém, nem todos. Exatamente porque não tem uma política pública que faça esse giro todo acontecer, né? Então, acho que a gente vive agora um momento meio muito tenso, né? Um momento péssimo, talvez um dos piores momentos da história da humanidade, com certeza um dos piores momentos que a nossa geração já viveu, e a gente está tendo agora que correr atrás do prejuízo de alguns anos que derrubaram muito esse trabalho, e que se tem alguma coisa de otimismo que eu tenho nesse momento agora, é que nessa crise as pessoas vão se sentir até meio obrigadas a voltar a trabalhar junto e reestabelecer novas formas, né, de troca, uma nova visão, uma empatia mais ampla, né, no cenário como um todo. Com certeza. Tânia, obrigado, tá conseguindo, viu, Ricardo? Tânia? Tânia, estabilizou aí? Tá nos ouvindo? Tânia? Eu acho que não. Tá numa cara séria, não sei se ela congelou. Eu acho que tá. Não congelou, não, mas tá Não, ouvindo. não congelou, não. Bom, a gente Eu tô no, vai ter que seguir. tô no desmaiei e voltei, acho que tô com um pouco de delay. Ouvindo vocês, eu tô. Vocês estão me ouvindo? Estamos Sim, ouvindo. perfeitamente. Estamos. Bom, acho que a gente vai. Vamos seguindo. A gente, em algum momento, a Tânia vai conseguir. A gente vai conseguir conversar com ela. Ô, Bom, Caio, mas a gente. eu Fala, queria pegar Gabriel. um gancho aí dessa questão do contexto que vocês falaram. Continue. Nesse momento aí, começo de 2009, começo de 2010, acho que a Tânia está voltando aqui.
é onde a gente parece que perde um pouco a centralidade naquele boom que todos nós vivemos, onde vocês já colocaram essa questão, né? E quando a gente entra nesse período de crise, porque é óbvio que são os reflexos da crise financeira que começam a chegar no governo federal, a cultura sempre vem como a primeira cabeça a rolar num governo, né? Do ponto de vista, assim, naquele momento, e aí não sei se a Tânia já consegue participar, olhando para o que fizemos, olhando para tudo que fizemos, e olhando agora para aquele momento, haveria como entendermos a cultura como uma variável estratégica para um governo federal, para um governo estadual e talvez para um governo municipal, mas naquele momento para o governo federal? Consegue ouvir aí, Tânia? Com certeza, né? Quer falar? Assim, minha avaliação, tá? Eu, em 2008, depois, 2010, aliás, que foi quando a transição de Lula para Dilma, e no caso do MINC, termina a gestão Gil, depois termina a gestão Juca, e quem assume é a Ana de Holanda, né? Bom, aí a grande diferença no caso da política pública de cultura é que há uma grande ruptura, né, das duas gestões anteriores, Gil e Juca, para o que vem a Ana de Holanda no momento seguinte fazer. A Ana de Holanda, ela entrou com uma estratégia de gestão no Ministério muito burocrática, muito, enfim, muito limitada também, né? A maior potência que a gente pode ver assim do Gil e do Juca nas suas gestões foram conseguir fazer a política de cultura ser uma política distribuída, uma política que alcançasse as pontas, que alcançasse as comunidades tradicionais, que alcançasse os ribeirinhos, os indígenas, os pescadores, que alcançasse as rendeiras, que alcançasse, né, a parte da cultura brasileira mais marginalizada, mais, inclusive em termos de mercado, e naquele momento, antes da gestão deles, também em termos de política pública. A política pública não chegava para eles também na área de cultura. O mercado chegava de forma muito, assim, né, as formas deles de gerarem renda e trabalharem na cultura eram formas muito arcaicas, né? E aí entra o Gil e o Juca e dão uma sequência de trabalho, uma estruturação de uma política de baixo para cima, uma política de rede, né, a partir dos pontos de cultura, a partir das conferências que ganharam muito espaço de debate, a partir de tudo isso. E a Ana de Holanda, ela vem com uma coisa assim de procurar rever a lei de direitos autorais, de trabalhar ela saiu de uma perspectiva de cultura para todos e voltou para uma perspectiva de cultura só para o mainstream da cultura, né? E de fazer política somente novamente para o mainstream da cultura, digamos assim. E eu acho que isso foi muito danoso já, né? E foi muito prejudicial, até que o próprio movimento batalhou muito, a Ana de Holanda caiu, não conseguiu se manter na gestão, e vem a Marta Suplicy, que também é outra ruptura, outra história também, outra da Marta Suplicy, só a única coisa que ela falava em relação à política nacional de cultura é uma palavra de 3 letras, céus, céu, céu, ela só falava de céu, vamos abrir céu, vamos construir céu, e o céu se mostrou outra coisa, né, equipamentos, mais até vocacionados à parte de educação do que à parte de cultura, mais misturado, enfim, não sei, acho que eu faço essa avaliação que foi muito a própria gestão do Ministério, ela se rompeu assim, ela mudou muito, né? E quando ela podia ter mantido, né, aquilo ali, talvez aquilo tivesse potencializado ainda por mais alguns anos, de uma forma extraordinária, todas as ações culturais que estavam naquele momento pujantes ainda, né, no Brasil. Enfim, o que o Ricardo e você também, Matheus, o que vocês avaliam disso? Matheus pode falar também, tá? Não, eu compartilho dessa visão. Eu acho que naquele momento há uma mudança profunda de orientação nos governos do PT, né? Depois com a presidente Dilma, não só dessa orientação na questão cultural, a gente vai ver outros problemas que vão surgir, mas o que mais pega nesse momento, que já era uma força que o governo não conseguia mais controlar, na minha perspectiva, não estou tentando nem avaliar, nem aliviar para o lado do governo da Dilma, da Ana de Holanda, quem sou eu para aliviar alguém?
não é isso, mas naquele momento já não tinha mais como segurar a avalanche que viria do ponto de vista econômico Sim, de internacional, do fato. ponto de vista nacional, o erro estratégico dos últimos governos, e aí eu coloco inclusive os dois governos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não acho que seria só tarefa de Lula ou de Dilma, mas era ter dado uma estrutura, uma base para o Estado brasileiro, uma base para as políticas públicas brasileiras, que nos fizesse, inclusive, passar por períodos de crise, períodos de tensão, onde de maneira mais tranquila. Na hora que vem essa avalanche, não se segura mais, né? E aí esse é o fator que não se controla, né? Ou que deveria se ter capacidade de controlar. O outro fator é exatamente isso, há uma mudança de orientação, há uma mudança aí da variável da política, né? A presidente Dilma já estava também num ritmo de perder força, ela já estava perdendo força, perdendo popularidade, e tinha essa necessidade de arregimentar algumas forças políticas dentro da política tradicional, até na sociedade como um todo, e aí ela faz esse rearranjo que acabou se mostrando não muito feliz, para dizer o mínimo. Então, assim, eu colocaria essas variáveis, e aí ela vai tendo dificuldade de manter esse governo, de manter essas forças políticas, os erros são contínuos, ela tinha uma equipe ministerial muito aquém, eu acho, da tarefa, diferente, como vocês dois citaram, diferente de quando o Lula entrou, né? Lula levou Gilberto Gil, o Juca, levou o querido Célio Turino, um abraço, Célio, se você estiver assistindo a gente. Então tinha uma galera ali toda muito bem preparada, que tinha um acúmulo histórico, e de repente ela muda essa orientação por necessidades objetivas de aglutinar forças. É do jogo, né? Felizmente ou infelizmente, isso é do jogo. O ponto que a gente poderia ter trabalhado nos últimos anos, aí como Estado, como nação, como país, era ter dado bases para que a gente enfrentasse tempestades com um pouco mais de tranquilidade. Será que a Tânia consegue comentar? E aí, Tânia, você vai participar com a gente ou você vai ficar entrando e saindo? Acho que ela nem nos ouve. Tá ouvindo, Tânia? Vamos perguntar aqui. Tá ouvindo? Pois eu acho que assim, né, para finalizar, para a gente tentar assim, concluir um pouco dessa análise histórica, desse passado recente da política cultural, né, teve depois disso em 2014, a partir de 2014, já na reeleição da Dilma, volta o Juca para o Ministério, né? O Juca volta. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Eu ouço. Travou. Poxa. Estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. E a gente Tânia, está conseguindo ouvir? Bom, gente, eu ia falando, né? O Juca volta para o Ministério da Cultura. Depois, antes disso, um pouco, ele estava na Secretaria de Cultura de São Paulo, né? Maior capital do Brasil, já fazendo um trabalho relevante, com pouco tempo que ele esteve ali, e volta para o Ministério, né? E aí tenta dar uma retomada numa série de políticas estruturantes que existiam antes, tenta reforçar, né, retomar os tempos áureos, mas teve muito pouco tempo e muito menos recurso, né, para fazer isso. E em 2016 já chega o momento da saída da Dilma, do impeachment, do golpe, e assume o Michel Temer. E aí, lógico, que a gente vem numa decadência absoluta daí em diante na parte de política pública cultural. Até chegarmos, né, à extinção do Ministério da Cultura, que passa a ser uma secretaria especial dentro do Ministério da Cidadania, e agora dentro do Ministério, nem está mais na Cidadania, está em outro ministério, né? Nossa, se me perguntar, eu também não sei onde está, não. É uma loucura. E com muito pouco recurso, mas lá atrás foi criado, né, o tal do Fundo Nacional de Cultura, o tal do Sistema Nacional de Cultura, o tal do Plano Nacional de Cultura, e esses legados, eles não foram ainda destruídos, né?
tanto não foi que a gente teve hoje aí um motivo de festa, de comemoração para a classe cultural, a aprovação da Lei Emergencial da Cultura no Senado, e agora segue para a sanção presidencial, mas que só foi possível aprovar uma lei emergencial de cultura, só é possível garantir, né, recurso para essa lei emergencial da cultura, porque existe um Fundo Nacional de Cultura, e esse Fundo Nacional de Cultura hoje quantia de 3 bilhões de reais que vão poder ser destinados nesse momento de socorro, né, para a classe cultural, a classe artística, para a cadeia produtiva da cultura, né, de todo o Brasil. Enfim, né, e a gente entra nesse contexto de pandemia, que é um principal tema aí da nossa conversa, né, que é um momento, é uma hora, né, em que vem uma mudança completa de situação, de contexto, uma coisa completamente nova, algo pelo qual a gente nunca tinha passado até então, né, na nossa sociedade moderna, contemporânea, e para o setor cultural, né, um impacto abissal, né, um impacto, né, astronômico, né, de paralisação quase que absoluta, né, de todas as ações, né, e de toda a cadeia produtiva da cultura, né, uma das primeiras a parar e uma das últimas com perspectiva de retomada, né, em seu pleno funcionamento e atividade, né. Ricardo, agora é com você, né, eu queria que, para comentar mais sobre esse momento. Deixa eu só introduzir para quem está nos assistindo. Não sei se a Tânia está ouvindo. Tânia, vai falando para a gente ver se você está nos acompanhando. Se não bastasse todo esse histórico que nós colocamos aqui, Ricardo, depois a gente tem um impeachment em 2016, o governo de Michel Temer. A gente chega em 2018 numa eleição totalmente, a sociedade totalmente perdida, a ponto de eleger, aí é minha opinião, tá, gente? Não é a opinião dos meus convidados, os boçais que estão aí nos dirigindo. Essa corja que aí. Eu tô ouvindo, mas eu tô ouvindo com delay. Percebi. Além de tudo isso, Ricardo, e aí uma mudança na questão profunda de entender o que é o Ministério, que muda, o Ministério da Cultura vai para a Secretaria. Precisamos lembrar aquele outro secretário de Cultura que estava antes, né, que fez aquele vídeo criminoso, igualando a proposta de cultura do governo de Jair Bolsonaro ao nazismo. Depois a gente vem com Regina Duarte. E se não bastasse tudo isso, meu amigo? E se não bastasse tudo isso, como a gente é um país exótico, né, parece que tudo acontece com a gente ao mesmo tempo, se não bastasse tudo isso, ainda vem o novo coronavírus, vem a Covid-19 e bota todo mundo para dentro de casa. E aí, meu caro, qual que é o impacto disso? Você que tá aí na luta, brigando para sobreviver, junto com todos esses maravilhosos artistas independentes, qual é o impacto disso lá fora, que eu sei que você tem muita relação lá fora, vocês estavam trabalhando muito lá fora, e aqui dentro? Fácil, né? Fácil viver no Brasil. Pega essa batata quente aí. Trabalhar com cultura, viver no Brasil é muito fácil, cara. Isso aí é muito tranquilo. Tem hora que você ouve essa história, quando você ouve a história na sequência mesmo, né? Resumindo assim, você fala que diabos a gente tem. O que nós estamos fazendo, né? Tá fazendo, né? Tá tudo errado mesmo, né? É muito louco, cara. É um desafio tão surreal. Né? Já não é tão. Já não bastasse ser tão difícil trabalhar com cultura de uma forma geral, né? Já é uma arte, literalmente, né? Lida com sentimento, lida com a cabeça das pessoas, toca as emoções das pessoas, né? Tá envolvida a criatividade, tá envolvido questões tão densas para o ser humano, né? A gente tem que tentar fazer isso num contexto político e social tão maluco quanto o que a gente tem aqui. É realmente um grande desafio, né? E assim, é aquela coisa, para onde a gente tá, como a gente está olhando, com uma sequência dessa, mesmo com uma sequência dessa, a gente tem a nossa cena cultural ainda é uma cena muito forte. A gente tem uns países que conseguem
tem uma criatividade em todas as nossas linguagens muito forte. A gente tem públicos muito diversos que possibilitam que muitos artistas dialogam com públicos pequenos, médios, grandes, possibilita milhares de modelos de negócio diferentes, né? Então as pessoas muitos ainda estavam tentando, né, tocar as coisas, exercer a sua criatividade em todos os sentidos, né, para fazer as coisas acontecerem. E num contexto, nesses últimos anos, da total inexistência de política pública, realmente acho que as pessoas focaram muito em pensar o lado capitalista da coisa, ver da onde é que a gente vai conseguir fazer virar qualquer tipo de dinheiro, né? E isso fez também que surgissem várias inovações interessantes, tanto no mainstream, quanto nas periferias, quanto no meio independente, né? Então, a gente vinha num momento até de desenvolvimento muito interessante, em paralelo a toda essa desgovernança, né? Se a gente talvez tivesse com essa maturidade que a gente tem hoje, com as políticas públicas e com a abertura que a gente tinha lá em 2005, 2006, né, até ali um bom pedaço ali até 2010, talvez hoje a gente estivesse já num outro patamar, ainda mais se tivesse tido uma continuidade real, né, independente inclusive da mudança de poderes, né, mas tivesse tido uma visão de que política pública para a cultura é fundamental, né, que era uma coisa que supostamente hoje em dia não era nem para a gente ter que explicar, né, já era para todo mundo entender se a gente tem que explicar, mas até hoje a gente tem que explicar coisas muito básicas, né, do porquê que tem que ter uma lei como a Lei Rouanet, que as pessoas criticam sem nem saber como é que ela funciona. Então, é um cenário bem, bem complexo. Eu acho que, assim, olhando para o cenário atual, e do momento de crise que a gente já estava vindo, com uma crise econômica que já estava muito forte, né, a gente já estava com um momento bem difícil. Já tinha muita gente, por exemplo, falando especificamente da música, né, a gente já vinha passando por um momento muito difícil, com vários artistas com dificuldade de tocar, né, as pessoas com pouca possibilidade de comprar ingresso, né, então, mesmo de apoiar os artistas que gostam. Então, o cenário já não estava fácil. E, realmente, essa pandemia veio para... Eu acho que, assim, o tamanho do impacto ele é tão grande e foi tão rápido, né, que desestruturou tudo de uma forma que... Eu não sei, eu fico pensando que talvez daqui a alguns anos a gente consiga ver alguns frutos positivos disso, porque no mínimo fez todo mundo repensar tudo que estava fazendo, né? Então hoje eu acho que a música a música especialmente, né, que é falando do setor que eu trabalho diretamente, ela está se repensando totalmente, né? Eu acho que o principal fato é assim, aquele artista que antes ficava naquela dinâmica de vou viver de fazer show e cada 2 anos eu vou lá e gravo um disco, junto o dinheiro e gravo um disco, ficar esperando a agenda e tudo mais, isso daí acabou. Eu acho que não vai ter novamente, pelo menos nos próximos 2, 3 anos. Eu acho que a gente vive hoje o impacto que a gente foi a música ao vivo foi para o zero, né? Não existe mais o real Mercado, né, de formato música ao vivo, da música ao vivo foi no zero. dos teatros, das casas de show, dos stand-ups, dos Isso, então circos, dos a poucos que ainda existem. perspectiva e assim, eu vejo o momento agora mais complicado ainda, porque a gente está sem perspectiva nenhuma de futuro, né? Porque eu não sei exatamente o que vocês acham, né? Mas essa volta precoce do comércio, essa necessidade de flexibilização, né, das normas de isolamento social agora, elas vão ter também um impacto que vai fazer com que alguns serviços como o nosso fiquem ainda mais distante a hora de voltar. Né? Eu acho que é bem provável que a gente passe nos próximos meses assim, por cenários talvez bem piores do que a gente já está vivendo hoje, e isso vai fazer com que fique mais longe ainda a possibilidade da música e da arte voltar a ocupar os espaços da forma que ocupava antes. Então, assim, eu vejo que talvez tenham essa incerteza só atrapalha. Então, hoje o que está todo mundo trabalhando é não pensando, na verdade, num planejamento de longo prazo, de médio prazo, porque não dá. Não dá, por curto, médio prazo é muito instável, né? Então, o que a gente está tentando agora eu acho que tem 3 linhas clássicas que eu tenho entendido agora para a música, e que acho que boa parte dela funciona para a cultura como um todo, é que um primeiro momento é tentar viver agora na produção cultural no ambiente virtual.
Isso é uma coisa que a gente está tentando fazer, né? As diversas linguagens estão tentando ver como que consegue, de alguma forma, manter a sua cena viva na internet, né? Nas suas transmissões online, né? As formas de interação. Na música a gente tem esse grande fenômeno das lives, né? Que foi um grande fenômeno, mas agora o pessoal brinca que já está achatando a curva, né? Tipo, não é mais o mesmo impacto, mas ao mesmo tempo a gente está. Eu acho que é uma linguagem que vai continuar durante esse período todo, mas que vai variar também as formas, vai variar também a quantidade de pessoas e tudo mais. Acho que vai ser um fluxo dinâmico ainda isso. A gente tem também muita inovação vindo o tempo inteiro, né? Tem gente hoje fazendo festa no Zoom, por exemplo, um aplicativo de reuniões, que de repente festas no Zoom virou uma moda. Agora, no momento, a moda é essa. Né? Então tá rolando super forte, festas com DJs, festa com banda, tipo, isso já tá super acontecendo. E assim, isso tudo tem os games também, tem galera fazendo show, banda fazendo show dentro de game, festa dentro de game. Assim, a inovação nesse sentido, as pessoas estão tentando criar, tentando inovar e ver o que é possível fazer nesse. E eu acho que é importante a gente ter esse olhar. Só que eu acho que a maioria das pessoas já entendeu também que vai ser muito difícil sobreviver disso. Né? Nenhuma dessas ferramentas, dessas ações que estão rolando, chegam perto do que era ali, num primeiro momento, o rendimento normal de um grupo, de um artista. Não vai pagar todos os boletos, digamos assim, né? E isso só acontece, uma coisa mais forte, quando tem um grande apoio de uma marca. Né? Então, no final, é uma relação com ao vivo, mas muito baseada, na verdade, com estratégias de marca, de marketing, de empresas que tem que vir patrocinar. Né? Então, você fica muito dependente disso. E também a falta de política pública para incentivar esse tipo de produção cultural. Né? Então, são poucos editais ou espaços culturais públicos que conseguem fazer uma quantidade de programação relevante de atividades online. Apesar que a gente está vendo várias iniciativas muito legais, né, desde o Cultura em Casa, da Apple, está tendo também o Sesc fazendo uma grande sequência do Sesc Online. Então, tem iniciativas acontecendo, a gente espera que outras dessas surjam. Mas é isso, de uma maneira geral, a gente está entendendo que vai ser bem difícil viver da ideia de performance ao vivo. Eu acho que isso deve ser algo que a gente vai repetir para as outras linguagens. Vou tentar ser rápido, mas assim, eu acho que o segundo momento que a gente vai viver e que a gente já está tentando olhar para ele é dos eventos híbridos, né? Que é o momento onde a gente vai, talvez, poder juntar um número pequeno de pessoas para pelo menos montar um show, um espetáculo, alguma coisa mais também uma qualidade maior, talvez uma quantidade pequena de público presente, e então você tendo um modelo de negócio que remunera o presencial de quem está lá, né, o ingresso, seja o que for, presencialmente, mas muito focado também na transmissão online. Então, fazer com que tanto o online quanto o presencial, durante um bom tempo, é uma tendência que isso seja um dos principais formatos. Né? E esse talvez seja um legado positivo em termos de estratégias, tal, que talvez a gente consiga democratizar o acesso a alguns artistas que antigamente as pessoas tinham mais dificuldade de ver um espetáculo, né? Então, de repente, você pode estar transmitindo um show, sei lá, muitas vezes as bandas tinham dificuldade de circular pelos interiores do Brasil, né? Então, com shows online, você pelo menos tem, e agora com ferramentas mais interativas, possibilidade das pessoas terem uma boa experiência do show. Lógico que não é a mesma coisa, né, naquela aglomeração que a gente gosta, mas é uma etapa que a gente vai viver e que talvez no futuro também tenha esse lado positivo. E por fim, eu acho que assim também acho que é algo que dá para a gente transmitir em outras linguagens. O terceiro solução que a gente está tendo é pensar conteúdo, né? Então olhar de uma forma diferente, que realmente a performance mesmo a gente não vai conseguir resolver ela agora totalmente, né? Muitas vezes nem o artista não se vê totalmente contemplado nessa possibilidade da transmissão online. Muita gente nem tem estrutura para fazer uma boa transmissão também como gostaria. É difícil fazer sozinho. Então, eu acho que um dos grandes focos agora é conteúdo. Então, as pessoas estão tentando isso, gravar músicas novas, para fazer parcerias novas, pensar, olhar para as suas redes sociais e pelas diversas outras redes sociais que existem hoje, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch TV, são muitas ferramentas possíveis hoje para o artista pensar outras formas de se remunerar, que vão além dos shows. Né? Então, pode ser através de um bate-papo, uma oficina, o cara cozinha, a pessoa inventa alguma coisa, indo além da música, mas tentando manter o link a partir dessa área de produção de conteúdo. Então, está sendo meio que uma saída no momento,
e que é algo que as pessoas já vinham fazendo, e que agora cada artista tem que tentar entender qual que é a sua linguagem, qual que é o tipo de conteúdo que consegue fazer, e aí pensar um pouco qual que é a possibilidade de estruturar uma monetização para conseguir, de alguma forma, também somar com esses outros possíveis rendimentos, né, e tocar a sua carreira, porque em paralelo a isso, né, o que nos sobra é ter que seguir lutando por política pública, né, para leis como a Aldir Blanc, que foi aprovada hoje no Senado, uma ótima notícia. Tem o debate de outras leis de apoio emergencial nos municípios também, governo do estado. Então, tem várias discussões nesse sentido, que eu acho que são brigas que vão ser muito importantes mesmo para garantir linhas de financiamento para as empresas. Tudo isso é muito importante para a cultura também, né? Então, eu acho que isso vai ser o meio, talvez, as possibilidades de sobrevivência que a gente vai ter agora nesse cenário de pandemia. Deixa eu só, antes da gente dar sequência, avisar as pessoas. Se você quer que seu comentário apareça aqui perguntando, comente no vídeo ao vivo, tá? Não só nas salas de vídeo que a gente fez nos nossos perfis. Na hora que você faz a sala de vídeo, tem duas opções ali: comentários da sala de vídeo ou comentários no vídeo ao vivo. Comente no vídeo ao vivo, aparece aqui para mim e eu coloco para os nossos convidados. Eu ia passar a bola para a Tânia, mas eu acho que nós não vamos conseguir. Tá difícil, cara. Tá difícil hoje lá. Ô, Caio B, o Ricardinho colocou aqui para gente essa questão dessa nova organização, do que fazer diante desse cenário, e citou aí que agora há pouco, a gente estava até acompanhando de entrar ao vivo, o Senado Federal aprovou com uma abstenção apenas, 75 votos sim, e uma abstenção. Quem será que se absteve? Nenhum voto contra. O Senado aprovou essa lei que leva o nome do querido Aldir Blanc. Além da lei de emergência da cultura, nós temos também essa questão do auxílio emergencial, que tem chegado, tem a possibilidade para que muitos artistas alcancem. Como que está isso aí? O que é essa lei? Qual é o objetivo dela? O que está pegando aí? Cara, assim, a lei de emergência cultural foi aprovada hoje no Senado e vai para a sanção né, do Poder Executivo, da Presidência da República. Ela foi uma disputa importante, né, foi uma disputa importante de todo o setor cultural, foi uma mobilização grande, porque foi aprovado primeiro no Congresso Nacional, com todos os partidos votando a favor da lei, exceto o Partido Novo, foi a única bancada partidária, os únicos deputados que não foram a favor da lei no Congresso Nacional foi a bancada do Novo, e até de novo a bancada, não tem nada, até a bancada governista um cheirinho de mofo. entendeu de alguma forma a importância, né, dessa lei. Então foi uma coalizão muito grande. E no Senado, né, foi quase unanimidade, né, todos 75 senadores votaram a favor, apenas um se absteve, né, esse um vocês já devem saber qual foi que se absteve, Flávio Bolsonaro, senador do PSL, foi o único, embora toda a bancada governista no Senado tenha votado a favor, embora todos os outros senadores do PSL tenham votado a favor, né, foi o único que se absteve, né, não computou voto nem a favor nem contra, e não houve nenhum voto contra. Houveram um ou outro acordo de inclusão no texto da lei, mas a lei ela foi quase que integralmente, 98% dela, aprovada, o texto na íntegra daquilo que foi proposto inicialmente no Congresso Nacional, o que é muito bom para o setor cultural, né? A lei ela vai usar os recursos para sua implementação do Fundo Nacional de Cultura, né? Um fundo nacional que foi criado lá atrás, na gestão Jujuca, né, que tem recursos parados e rendendo há muito tempo, né, uma quantia aí de mais de 3 bilhões de reais, que vão poder ser distribuídos para socorrer o setor cultural, a cadeia produtiva da cultura em todo o Brasil agora, né? Quem vai poder, né, ter acesso, né, o que vai poder ter acesso aos recursos da Lei de Emergência Cultural?
tendo algum retorno. Mas, enfim, quem vai ter acesso, principalmente, né, tem um critério, tem alguns critérios de renda nos últimos, né, tem que ter no mínimo, tem que conseguir comprovar 2 anos, os últimos 2 anos de atuação na área cultural, tem que comprovar não ter tido uma renda superior a 28 mil, não sei o que lá no ano passado, tem que ter uns critérios, né? Não pode receber Bolsa Família, não pode, enfim, mas ela vai socorrer muita gente hoje que está em situação de, né, de miséria por conta de não estar podendo exercer suas atividades, né? E ela vai poder socorrer também empresas, né, associações, né, entidades, CNPJs, pessoas jurídicas do setor cultural, né? Então, além de socorrer as pessoas físicas, né, ao cidadão diretamente, ela vai poder socorrer também a outras empresas, as pequenas empresas, aos pequenos empresários, às pequenas associações do setor cultural, que sem esse auxílio podem não conseguir se sustentar e talvez possam até falir, né, antes de acabar essa pandemia. É, é importante destacar também que os recursos previstos na lei também vão poder ser utilizados de outras formas, além dessa forma que é de auxílio mesmo, de transferência de renda direta, seja para empresas ou seja para pessoas, essas outras formas elas vão poder ser definidas pelos governos estaduais, né? Como é que vai funcionar? O governo federal ele vai transferir esses recursos, vai ter um cálculo lá. Eu não me aprofundei ainda no estudo da lei e nem da forma como está sendo proposto a divisão do recurso entre os estados e municípios. Mas esse recurso ele não vai ser um recurso distribuído nesse formato do auxílio emergencial da Caixa, que as pessoas vão atrás da Caixa para solicitar o seu auxílio emergencial e tal, não sei o que, não. Esse recurso ele vai ser transferido para os estados e para os municípios, né, a priori dos estados e dos estados para os municípios, caso os estados prefiram distribuir para os municípios, ou, né, os estados vão distribuir diretamente, né, dentro dos seus estados, dentro dos seus municípios, mas esse recurso ele vai ter que ser distribuído pelas unidades menores, né, no caso da federação, né? Então, como é que a gente imagina que seja uma forma, que o setor cultural também seja uma forma adequada? Porque, primeiro, né, para as pessoas terem acesso ao recurso, elas vão ter que comprovar as informações dentro dos critérios da lei, elas vão ter que se cadastrar, elas vão ter que apresentar documentação para isso, não vai ser um processo simplesmente fácil, né? Assim, não vai ser. Tem que ter comprovações, tem que estar dentro da lei, tem que estar dentro dos critérios, tem que, enfim, para evitar-se fraudes, para evitar que esse recurso seja desperdiçado, né, como está acontecendo com o auxílio emergencial do governo federal, que tem milhares de militares que fraudaram e acessaram o recurso, como teve o dono da Havan que fraudou e acessou o recurso, não sei se foi ele que fraudou, se fraudaram por ele, ele disse que foram hackers que fizeram isso, vai saber se foi mesmo hacker que fez isso. Esse enfim, pode ser o hacker, mas a Receita Federal e as legislações trabalhistas foram eles. Então, assim, então a cultura, ela também está preocupada com essas tentativas de fraude e tudo mais, para esse auxílio também não cair nessas fraudes, né? Mas o principal e o que vai ser fundamental vai ser a mobilização da classe artística, da classe trabalhadora da cultura, para que consiga fazer com que esse recurso chegue na ponta. Porque, primeiro, eles vão ter que mobilizar dentro dos seus municípios essas etapas de cadastramento, de verificação, de como é que vai funcionar isso e tal, né, para que isso chegue nos governos estaduais, para que os governos estaduais operacionalizem essas transferências de recurso, né, e isso é um processo que, beleza, a lei está aprovada hoje no Senado, pode ser sancionada até semana que vem na presidência da República, mas se a lei sancionada não significa que ela vai ser executada, e ela não é executada da noite para o dia, e ela não é executada somente com a assinatura do presidente lá sancionando a lei. Ela depende de uma série de esforços. Vai depender da Secretaria Nacional de Cultura se esforçar para transferir esse recurso do Fundo Nacional de Cultura para os estados. Vai depender dos estados se esforçarem para conversarem, dialogarem, articularem com seus municípios, né, fazer um mapeamento grande, um cadastramento grande de todos os agentes da cultura que estão realmente necessitando para que esse recurso chegue realmente na ponta onde as pessoas precisam. Esse cadastramento, esse mapeamento vai ter que ser feito de uma maneira muito séria, muito fidedigna,
né, com a série de critérios de legalidades. Enfim, isso vai ser um desafio muito grande. Então, existe um grande passo ainda, muitos passos a serem dados para que isso aconteça de verdade. Né? Então, hoje a gente comemora a aprovação que foi dada hoje no Senado, mas amanhã a gente já tem que estar em campo para conseguir avançar os próximos passos da implementação dessa lei, para que ela seja sancionada pelo presidente, para que a partir disso as forças, né, o executivos federal, estaduais e municipais se movimentem, atuem para que essa lei seja implementada. Enfim, o desafio é grande, muito grande. Bom, eu estava preparando justamente para a Tânia fazer uma fala que deu estabilizada. Tá E aí, difícil. Ricardinho? Peraí, vamos ver se parece que ela entrou aqui. Tânia, nos ouve? Eu vou passar para você, vou esperar o seu delay. Falando. Entra falando, dá um joinha aí se você estiver ouvindo. Tá nos ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Opa, estamos te ouvindo. Tânia, fala de Brasil, fala de Gilberto Gil, Juca Ferreira, Ana de Holanda, Dilma, Lula, Temer, Bolsonaro, Regina Duarte, já vem para Araraquara, me fala o que está acontecendo, auxílio emergencial, lei Aldir Blanc, me fala tudo que a gente conversou. Eu não ouço vocês, então ou eu vejo ou eu ouço. Eu estou fazendo essa opção agora. Então, assim, como eu recebi como mensagem para falar uma fala geral, eu vou nela, tá bom? Pode estar um pouco descontextualizado. Deixa eu só mandar uma mensagem para ela. Poxa, que pena que eu tô. Tem que ela voltar, a gente. Nossa, mas tem mais. Tá com a internet realmente instável, né? Porque eu nunca vi Não, entrar e sair tantas vezes assim. Eu vou falar, tá? Vou cortar vocês, tá bom? Mas eu tô angustiada aqui. Eu acho que a gente fez um levantamento de todo o histórico a partir dos fatos, e eu queria só fazer uma colocação final de todo esse histórico a partir do artista, da militância do artista na política pública. Porque o que eu percebi acontecendo em todo esse movimento é que quando abriu-se o Ministério e o Gil veio com toda a questão do doente antropológico, né, de criar uma rede, a gente teve muitos artistas nos espaços de construção dessa política. As câmaras setoriais funcionaram, eu fazia parte das FACE, que militava pelas políticas do circo, e aí era muito plural, de lona, com a escola de circo, com os grandes circos, né? Então, todo mundo tinha espaço de fala. Então, foi construída uma política ampla a partir desses espaços de fala. O que eu percebi acontecer foi que muitas pessoas que estavam à frente desses debates ocuparam cargos públicos, foram para a construção, para a administração dessas demandas. E não foi formada uma outra classe artística militante. Então, isso foi se degenerando, principalmente no estado de São Paulo. Foi uma angústia quando, de repente, eu percebi que não tinha nenhum representante do teatro na Câmara Setorial. Isso foi um pouquinho antes do Juca Ferreira assumir. Então, Vida, meu povo, não, ela tava. Deu uma engrenada que eu achei que ia. Eu desliguei tudo aqui, eu falei assim, eu não vou mexer mais em nada. Eu também tirei meu áudio até para tentar garantir que diminui o fluxo de reverb para ela. Tânia, continua, Tânia, vai. São Paulo, né, não ter um representante de teatro numa Câmara Setorial, né, eu acho que é muito representativo dessa falta de ocupar espaços. Então, às vezes, a gente faz muito a crítica a partir da política pública, do agente público, mas a construção tem que vir de baixo, né? A gente tem que dizer a que veio, do que precisa, e faltou isso. Quando o Juca disse que a Lei Rouanet devia ser transformada em recursos para os fundos,
né, na ideia de fazer o Sistema Nacional de Cultura, de ir para os fundos estaduais, de ir para os fundos municipais, não tinha agentes para construir essas leis desses fundos. Eram muitas poucas pessoas, assim, sabe? Ele não teve força para pegar essa ideia. E aí a gente está falando de combater grandes grupos que eram interessados na Lei Rouanet. Então tinha que ter mobilização da classe artística, e não teve, né? Então, assim, eu vejo, apesar dessa crise imensa que a gente está passando, de toda essa angústia, essa volta da rede de contatos e da presença na rede, né? A mobilização para a Lei Aldir Blanc. Ela volta já, calma, vai dar certo. Acho Então, que só... vale estar nos blocos maiores, a gente espera ela voltar, né? Segue. Vai? Será? Será que ela tá ouvindo? Travou, não. Voltando. E é incrível, porque eu passei a participar das lives do pessoal do Rio Grande do Sul, onde tinha Acho que ela pode aproveitar lá e fazer uma reclamação formal para a operadora de internet. Cara do céu. É a primeira vez que eu vejo A internet algo está tão oscilando estável muito. assim. A Tá muito internet. estável. Ou rola ou não rola, né? Tanto assim. A gente não caiu Bom, nenhuma vez, incrivelmente. É Assim, cair mesmo, né? Uma coisa é ficar travando, agora realmente ficar caindo é raro mesmo. Bom, vamos seguir o nosso papo aqui, respeitando aí o pessoal que está nos assistindo. Ô, Ricardo, você tem acompanhado, eu sei que meio distante pelo seu acúmulo de tarefas aí, mas você acha que essas possibilidades aí da lei... Peraí. Ela não está ouvindo, não. Continua. A lei de Aldir Blanc, auxílio emergencial, auxiliam aí essa gente nossa aí que vive de fazer arte? Sem dúvida, né? Eu acho que esse, na verdade, é um dos grandes eixos que precisam mesmo de desenvolvimento agora, que a gente precisa entender, como eu estava falando, que no meio desse momento que a gente já estava passando por uma crise econômica pesada, né? Então não estava todo mundo também surfando, já estava passando por momentos tensos. Aí a gente passa por uma crise como essa, é impossível a gente conseguir realmente manter o bom funcionamento dessa cena cultural e a gente chegar firmes no final dessa crise sem a gente ter um real apoio de políticas públicas, né? É fundamental. Não só pensando na continuidade das empresas, mas a continuidade dos próprios artistas mesmo, que chega num momento que sem rendimento nenhum vão fazer o quê, literalmente, né? Que é a mesma coisa que está acontecendo com o comércio, com todo mundo. Acho que há um desespero hoje muito grande por parte de uma parte das pessoas de voltar com o comércio, porque elas não têm o recurso, né? Então, na falta de qualquer outro recurso, é um desespero de ter que voltar para ter algum dinheiro, né? Então é um momento que o governo tem que ser o primeiro a dar todo o suporte para as pessoas ficarem em casa e para essa crise passar. E para a gente chegar forte no final dela e continuar se desenvolvendo, né? Tânia, consegue comentar mais um pouco? Isso. Na dúvida se a gente continua, puxa, ou porque, poxa, tá tão difícil de... Ela não tá ouvindo a gente. Mas eu acho que é isso, né? Se não for a lei de emergência cultural, se a lei não tiver capacidade e não conseguir chegar nas pontas, o desafio vai ser grande para que isso aconteça, né? O desastre pode ser muito pior, né? E se ela conseguir chegar, ela pode conseguir salvar muita gente no meio dessa pandemia
para que, quando isso acabe, as pessoas tenham minimamente condições de retomarem suas atividades, né? De alguma forma ou de outra. Então, assim, é lógico que a gente espera que isso acabe logo, mas a gente sabe que os impactos econômicos, eles não são de curto prazo, eles são de longo prazo. Né? Esse pequeno momento pode ser 2 meses, pode ser 6 meses, eles vão reverberar por, no mínimo, 2, 3 anos no impacto econômico no setor cultural de todo o Brasil, porque ao passo que muitos lugares vão fechar, vamos falar só da cadeia musical, só para ter um exemplo, né? Porque existe ainda a cadeia produtiva do teatro, da dança, né? De outros segmentos culturais e artísticos, mas na cadeia produtiva da música, se as casas de shows fecharem nesse período, para que elas reabram novamente, para que surjam os novas, né, novos espaços, novos ambientes para isso, né, vão demorar anos, né? Então, o impacto econômico ele tem um efeito de cauda longa, né? De cauda muito longa. Então, não tem outra forma. Se os produtores não puderem ser socorridos, se as empresas não puderem ser socorridas, se os agentes, os indivíduos, as pessoas não puderem ser socorridos com esse recurso agora, né, a chance de falência dessas cadeias produtivas, né, de parte significativa delas é grande, né? Então, e aí, se você não tem ajuda das empresas também, você tem questão de empregos, né? As pessoas estão todos tentando não demitir, tentando manter as empresas minimamente funcionando. Mas tem gente que tem funcionário, que paga aluguel de sede, que tem todas estruturas, né? Que tem custos mensais. A manutenção fica inviável, né? E se todo mundo começa a fechar, depois o impacto vai ser... Quer dizer, esse impacto vai ser, e ainda, com isso tudo vai ser ainda maior, né? Então agora, e o que a gente nos coloca num momento muito ruim mesmo, né? Porque como a gente narrou no começo, essa sequência histórica dos últimos anos, que desmobilizou totalmente a política pública cultural, faz com que numa crise dessa o impacto seja ainda maior. Porque chega e não tem alguém com visão para na hora já sair socorrendo automaticamente, já tem que saber deixar todo mundo tranquilo, e falar, não, calma, vai ter um apoio, fiquem em casa, a gente vai segurar essa onda e depois a gente vai voltar ao nosso crescimento, sabe? Então essa falta, assim, é bem triste, assim, ver o que o Brasil está sendo obrigado a passar, assim, infelizmente, por causa de decisões que, infelizmente, vão deixar realmente marcas por muito tempo aqui nessa cena cultural, sim. Vai, Tânia. Tânia, toda hora que você entra, você pode sair falando. Não importa se vai estar contextualizado ou não. Pode que ela cortar não está todo ouvindo mundo. a gente. Esse Vocês monte estão de me homem ouvindo? Então, eu acho que. Caramba, não já vai falar, cara. Não dá para falar, cara. Nossa. Entendi, cara. A gente dá risada, mas é de Infelizmente. desespero, viu? Quem está É assistindo a de gente. desespero. É de Olha, eu já desespero, porque A ideia não tenho era feito desse algumas queria lives. que isso acontecesse. Ah, Segue. Estão me ouvindo? Balancem a cabeça, porque eu não ouço vocês. Eu queria complementar, assim, ouvindo um pouco o que o Ricardo falou. Vocês estão vendo a precariedade, né, do artista, que não consegue nem participar da live. A questão eu acho que a gente precisa dessas redes, né? Isso é importante para a construção da política pública, pensando que a lei emergencial, por exemplo, vai vir para um fundo em Araraquara. Quem são as pessoas que vão discutir como vai ser gerido esse fundo, em quem vai chegar, né? Se chega só no artista com CNPJ ou se vai chegar no artista com CPF também, né? Então, eu acho que são questões que precisam da participação para funcionar. A questão que o Ricardo falou das artes híbridas, para a gente conseguir sobreviver, né? A gente precisa de rede. Né? Então, não adianta você ficar sozinho na sua bolha, olhando o que está sendo feito. É preciso uma discussão ampla, é preciso um debate amplo, é preciso de um fórum municipal onde contemple-se todas as realidades da política cultural local.
né? Falo de Araraquara porque é aqui que eu tô, mas isso vai ter que acontecer em várias cidades. A gente vai ter que capacitar pessoas para escrever projetos para esses fundos, porque se é um fundo federal, ele vai ter N burocracias que, às vezes, é inacessível para pessoas que mais precisam, né? Por exemplo, pessoas acima de 60 anos que não vai ter como trabalhar mesmo, né? Sendo artista. Não acessa a tecnologia, não acessa a formatação de um projeto para um edital. Então, cada vez mais a gente sem competição de espaço, né? Tem que estar junto em rede colaborativamente. Então, se a pandemia traz para a gente essa ajuda mútua em outros setores, ela também tem que ser olhada e aplicada na cultura. Né? Porque hoje eu preciso de alguém do audiovisual, vou precisar de alguém do som aqui para me ajudar a próxima live. A gente precisa instrumentalizar os artistas para poderem também usufruir dessa lei. Né? Então, eu acho que a gente precisa sair um pouco da nossa bolha, né? Me entristece muito quando São Paulo não tem representação na construção da política, porque estava todo mundo bem confortável, né? Eu tô com 2 pontos que eu acho legal até da gente falar, que eu acho que assim, tem duas tendências assim, que eu acho que uma primeira é que a gente vai ter que pensar muito os municípios, né? Porque as redes, né, nesse momento, até com as questões de protocolos de saúde, segurança e tal, os municípios vão se desenvolver muito localmente, vão ter muitos eventos com as cenas locais, galera que pode andar de forma terrestre, então acho que vai ter, durante um bom tempo, a circulação vai estar muito restrita e as políticas vão ter que ser desenvolvidas pelas diversas regiões do Brasil de forma diferente, né? É um fato que a gente vai ter esse vírus de forma diferente em várias partes do Brasil. Então, acho que esse olhar dos municípios vai ser muito importante. A gente tem que até aproveitar essa eleição municipal agora para ser um grande momento de fortalecimento das cenas locais e a gente brigar pelas políticas públicas culturais nas localidades. E o outro ponto é o trabalho em rede, né, que sem dúvida ele é fundamental. A gente está passando agora, inclusive na música, pelo processo de retomada da Associação Brasileira de Festivais Independentes, que já logo no começo conseguiu unir mais de 100 festivais, né, e já rapidamente todo mundo se engajou, mostrando que claramente agora é o momento de se unir, né. É muito importante isso, esses 2 pontos, assim, fundamentais, né? Em todos os estados, em todos os municípios do Brasil, a classe artística vai precisar se mobilizar, vai precisar se conectar em rede mesmo para conseguir trabalhar e pressionar os seus governos para que esse recurso chegue, para que esse recurso se distribua. Né? Na prática, essas situações vão se dar de formas diferentes em cada território do Brasil, mas se uma rede se une, se junta no município tal, outra em outro, outra em outro, no contexto estadual isso ganha corpo, no contexto nacional isso ganha mais corpo ainda, e essas redes elas vão se conectando, elas vão se cruzando também, seja em torno das linguagens, seja em torno das culturas populares, das tradições, seja em torno das ferramentas de tecnologia, seja como for, né, mas eles precisam se conectar, né, né, enfim, para que isso aconteça da melhor forma, para que isso chegue, né, onde precisa, nos lugares mais necessitados. E é atuação em rede, é pressão popular, é ação, entendimento de participação política mesmo, né, de como intervir na política pública, enfim. E é um momento, talvez, que talvez, se talvez tenha alguma coisa já de positiva que a gente já possa constatar desse momento, é que de fato as pessoas estão voltando a se unir, né? Que elas estão voltando a se juntar a partir dessa pandemia, se conectar novamente, né? Aquilo que a gente falou que a gente começou a correr individualmente, né? Alguns anos atrás, que as redes que estavam muito juntas começaram a se dividir e cada um a correr pelo seu. Hoje, a necessidade de união, de reconectar, de reviver essas redes, ela é enorme, né? A gente vê isso, a gente percebe essa necessidade em todo o setor e o setor está realmente se conectando e se unindo novamente em rede. E acho que a palavra empatia vai ser ainda mais forte, né? Porque realmente não vai ter como mais ninguém ficar numa posição de olhar só o seu, né? Se você não entender toda a rede
né, do mercado da cultura, para você começar a fazer sua arte acontecer agora, você não vai conseguir, não adianta você ficar esperando só. Então você vai ter que, tipo, um músico vai ter que entender o que a casa de show precisa, qual que é o que vai ser necessário para fazer a conta fechar. Não vai ficar só esperando agora o cachê cair para ir lá e tocar, porque não vai ser essa a realidade. Então vai ter que ter uma empatia de realmente entender o outro, entender o que cada setor do mercado precisa para conseguir retomar o seu trabalho, e essa troca vai ser muito importante. E quem sabe, talvez a gente consiga sair com redes mais solidárias, né, de trocas dentro de cada cena. Né? Tânia, a gente tentou dar uma Posso me puxada, intrometer? inclusive, com base no que você falou. Né? Vou me intrometer, não sei nem o que está acontecendo, tá? Tô entrando. Eu tô com delay, assim, então eu escuto o que vocês falam com um pouco de delay. Eu acho que pensando em Araraquara, a gente precisa urgentemente retomar essas discussões, né? Não sei se o Matheus lembra, muito tempo atrás, a gente falando de um fórum municipal de cultura, né? E isso ficou. Eu acho que os artistas se mobilizam bastante, né, na recessão, na crise, e E aí como depois eu que a lembro, coisa está tranquila, ele deixa de discutir, né? Então, acho que tem que aproveitar todo esse movimento e retomar, inclusive participar, né, Caio Gui, do Sim. fórum nacional que vocês estão organizando. Então, eu já me disponibilizo, quero participar, me coloque a par de tudo, e tentar multiplicar isso localmente, né, para que a gente consiga ter acesso a essa política pública que vem retomando aí. A gente, obviamente, passou a lei na Câmara, passou no Senado, mas agora a gente precisa aí de uma caneta do nosso querido, ilustríssimo, digníssimo 01, 0, e ainda a batalha continua, né? Então a gente tem que unir esforços nacionalmente, estadualmente, né? No âmbito federal, no estadual, no municipal. Então acho que é muito importante a Araraquara se conectar de uma maneira ampla também com tudo que está acontecendo, né? Com esses movimentos. Tânia, eu vou aproveitar que você está aqui, espera aí que eu estou falando. Eu sei que você está nos vendo, então espera que eu estou falando. Eu vou aproveitar que você está aqui, que parece que agora estabilizou o negócio. E um pouco que o Caio B também tá participando. Nós temos esse negócio que é fórum, é conferência de cultura, é popular, é institucional. Uma hora ali eu não entendia mais o que era. Primeiro, explica isso para a gente. Segundo, Tânia, que eu queria que você pautasse uma questão aqui importante, é sobre essas novas medidas que a cidade de Araraquara tem tomado em relação à cultura. Teve alguns movimentos, teve grupo de artistas, acho que é do teatro especificamente, não sei se eram todos do artista. Se você contasse e começasse primeiro pela Tânia, tá, Caio? Para a gente aproveitar que ela Vai, está estável, tem que que ela ir. desce o sarrafo e a gente segue para você e o Ricardinho já comenta em seguida. Uma hora ali eu não entendia mais o que era. Primeiro explica isso pra gente. Segundo, A gente está ouvindo agora no tempo da Tânia. Legal. Deixa ela, acho que ela deve estar terminando de ouvir o que você disse agora, Matheus, para ela comentar na Sim. sequência. Mas, enfim, vamos esperar só um pouquinho, gente. Então, paciência. Só me faz o início da pergunta. Eu peguei do meio para o final. a questão de Araraquara. A questão de Araraquara. O que tem acontecido aqui, organização de artistas, a Secretaria de Cultura, fala pra gente. Vocês querem o quê? Uma retrospectiva do movimento cultural da cidade no todo, é isso? Não sei, talvez. Atual, né? Do momento Tá. atual, né? Porque eu escuto vocês pelo Facebook, tem um delay de quase 30 segundos aí, porque ou eu fico na câmera ou eu ouço. Hoje não tá fácil, não.
Mas, enfim, Vai lá, Caio Brito. é, como é que a gente retoma, né? Mas, cara, eu acho que sim, vai ser Que o que história é está essa de rolando, né? conferência? Da É, é, conferência, que não é conferência, isso o que aí. está rolando, né? Para esse movimento todo que rolou pela Lei de Emergência Cultural, Peraí, surgiu peraí. muito a partir. Peraí. Vai, Tânia. Desculpa, Caio Brito. Vai, vai. Voltei. Tá ok? Faz um joia pra mim, Caio B, se vocês estiverem me ouvindo. Não, gente, a precariedade do artista é uma coisa. Pode falar, Tânia, é você. Pode falar, Tânia. Tânia, a hora que eu te colocar de volta, você já sai falando. Já tá esse combinado aqui. Você já sai falando. Não precisa se preocupar. A gente para de falar na hora que você entrar. Já sai falando. Araraquara, Tânia, o que está acontecendo? A gente tem que esperar. Tá dando... Agora deu delay na risada. Gente, tá. Bom, eu vou contextualizar um pouco aqui enquanto a gente vai tentando Vai. retomar com a Tânia, mas assim, teve uma movimentação grande aí para assim, para essa lei de emergência cultural ter surgido, houve uma movimentação, houve uma retomada assim nesse processo de rede, de união do setor cultural, né, desde a Abrafino, no setor dos festivais independentes, ligado à música, né, até a questão da associação de teatro, né, enfim, setor teatral, setor de dança, setor musical, setor da cultura popular, os pontos de cultura, todo mundo se voltou a se reconectar, a se juntar nos ambientes online, nas salas de reunião online. Essas reuniões elas começaram a crescer, a ganhar corpo. E muito por conta desse nosso Tem nosso um grupo momento de presente. artistas relacionados às artes cênicas se organizando como um coletivo. Tem feito alguns vídeos assim, mas eu não estou acompanhando muito diretamente isso, assim. Pessoalmente, eu acho que a gente precisa caminhar, né, um pouco mais alinhado com outros lugares, outros locais, né? Então, eu penso que a gente precisa fazer um preparatório para atuar na lei de emergência, na lei emergencial, porque vai ter que elaborar esses projetos. A secretaria precisa organizar rapidamente o fundo, tem uma lei do fundo, mas ela não é uma lei que contemple essa amplitude e vários recortes que a nossa cultura tem, né? A gente tem artistas que não tem um CNPJ, não tem uma MEI, enfim, acho que ela tem que ser, se ela é emergencial, ela Tem tem que até que chegar não em tem todo mundo, CPF. principalmente na cultura popular, né? Então, eu acho que é isso. A Araraquara está um pouco atrás, assim, a gente está atrasado, sabe? A Araraquara está que nem eu aqui no delay de alguns fora um pouco do circuito, sabe? Eu acho que simbolicamente é que eu estou representando a Araraquara nesse cenário de política pública cultural. Eu estou vendo um atraso, eu estou vendo uma forma meio deslocada de atuação, sabe? Acho que a gente precisa estar mais alinhado. Precisa ir mais para a briga, ir mais para a frente de batalha. E de uma maneira coletiva, mas um coletivo que integre diferenças, né? Que integre as diversas linguagens que a gente tem, até as mais populares, porque eu fico pensando que tem uma galera jovem aí, artista, né, do teatro nesse movimento. Eu acho muito, mas eu me preocupo também com os mais velhos, né, aqui com os meus cabelinhos brancos, que não tem tanto acesso à tecnologia, que não está tão plugado, tão ligado. A gente tem que ser mais formador de opinião. Então, assim, eu acho que para Araraquara caminhar, a gente precisa sair das nossas bolhas. Então, eu faço uma crítica a essas bolhas, né? A gente tem bolha, não é só no teatro, não, tá? Eu que acompanho mais de perto, mas assim, tem várias bolhas na música também.
E eu acho que a coisa não caminha se você pensar em setorizar essas políticas, né? A política pública é para todo mundo. Então, não adianta você defender os interesses da sua bolha. Então, tá faltando. A gente precisava organizar um fórum, a gente precisava colocar as cartas na mesa, a gente precisava debater mais com todos os setores. Ele não pode ser excludente, muito pelo contrário, ele tem que ser amplo. E só é amplo quando a gente estabelece diálogo fora da bolha, né? Sair da nossa zona de conforto e dialogar com todas as necessidades de todos os artistas. Eu acho que é isso, sim. Eu vejo esse atraso, tá? Então, eu acho que assim, essa minha participação precária nessa live simbolicamente representa a participação precária de Araraquara no cenário da política pública. Eu acho que e é uma coisa assim de mão dupla, né? A gestão e participação, né? Na cultura, quando gestão e participação funcionam, a política pública funciona. Quando uma das duas não funciona, geralmente a política pública de cultura ela tende a também a não funcionar bem, né? Acho que é uma coisa assim que depende muito da atuação da sociedade, depende obviamente da atuação da gestão pública, mas depende muito também da atuação participativa da sociedade, né? É uma via de mão dupla que sem essa via de mão dupla, a política cultural ela não consegue atingir o seu maior objetivo, não consegue atingir o seu maior êxito, né? Ela fica capenga. Se for só gestão, atuando e a pouca participação social, ela não consegue alcançar. E se for só a participação social sem o apoio da gestão, ela também não consegue avançar no campo de política pública, né? Enfim, é um desafio grande. Como é que está Sim, não São sei se Carlos também, Ricardo? então, isso que eu ia falar, não sei se ajuda, mas é que acho que não é algo exclusivo de Araraquara, não, né? Eu acho que, primeiro que eu acho que a Você gente se está... ajuda ou se deixa tudo nós com. Pior. Porque, assim, salvo talvez raras exceções de alguns municípios que tiveram exatamente esse ciclo virtuoso que o Caio B comentou, né, de realmente ter uma troca contínua, né, entre os dois agentes principais para a política pública funcionar, mas essas são as exceções, né? A maioria das cidades a gente vê que as cenas desestruturaram muito, né? A gente perdeu boa parte das redes de artistas, redes de produtores, né, que tinham nos municípios. A gente mesmo está voltando agora com a rede dos festivais, juntando os agentes que a gente está encontrando, mas a gente sabe que muitos não conseguiram fazer seus eventos nos últimos anos, né? A gente aqui em São Carlos mesmo teve muita dificuldade, né, de tocar o Festival Contato, por exemplo, que é o evento que a gente faz aqui, né? Sempre numa grande batalha. Depois de 10 anos fazendo, a gente ficou 2 anos sem fazer, voltou, fez um, aí esse ano a gente ia voltar, tentar fazer de novo, voltar com a sequência, aí a pandemia não deixou. Então, assim, o cenário é bem desolador, se você for pensar, né? Mas ele é resultado de toda essa onda negativa que a gente falou desde o começo aqui, né? Os últimos anos têm sido muito duros conosco, né? A cena cultural tem sofrido muito, tem apanhado muito, né? Então é de se esperar também que não seja fácil, de repente, uma mobilização firme, né, e transformadora. Porém, é da crise também que surgem algumas oportunidades, então eu acho que, assim como a gente está falando já dessas rearticulações a nível nacional acontecendo, e como eu também acho que tem o olhar na localidade vai ser fundamental para essa volta econômica, né, para qualquer setor, e aí acho que a cultura vai estar dentro, é mais um motivo para a gente se apoiar nisso e tentar restabelecer as redes locais para que elas tenham força para essa retomada, né? Estamos aqui, inclusive, falando de cidades muito próximas, né? São Carlos e Araraquara, são duas cidades com potencial gigante de trocar, de fazer muita coisa aqui, né? Pela proximidade. Então, acho que vai ser uma hora de retomada, sim, dos municípios, e o interior de São Paulo sempre foi uma região muito fértil, né? Para a gente trocar também, né? Caio lembra bem que teve uns momentos que a gente estava num fluxo aqui que era incrível, né? A gente viu um desenvolvimento claro acontecendo, né? Porra, E agora demais, né? O interior de São Paulo efervescente aí, eu acho que é um potencial de gigante, muitas cidades de médio 2008 a porte estão perto. 2012, né? Foram 4 anos assim de muita intensidade, né, de Muita movimentação no interior coisa. de São Paulo, né? Sim. Então acho que vamos tentar acreditar, né? Que talvez ações que, inclusive, aproveito para parabenizar desde já a iniciativa de vocês, porque é importante a gente tentar trazer
Acho que criar uns núcleos no interior também, de trazer essa pauta para cá com força, né, e possibilitar que essa onda positiva aí comece a mudar, né, que comece a surgir e que a gente tenha aí, quem sabe, eleições municipais que ajudam a dar os seus primeiros passos na transformação aí do cenário atual, né? Vou aproveitar o gancho do Ricardinho e já encaminhar para os finalmente do nosso bate-papo a começar pela Tânia, que parece que a internet dela estabilizou, não caiu mais, né? Tá nos ouvindo, Tânia? Faz um joinha se está nos ouvindo. A ideia aqui também... Yeah! A ideia aqui também não comemora muito que faz. É verdade. Olha, a ideia, além da gente pensar e perceber os problemas, é da gente sair daqui com algum tipo, não entendendo a luta, mas com algum tipo de perspectiva positiva e tentando aproveitar os espaços que aí estão, e que é um desses espaços que aí estão é o que o Ricardo acabou de colocar. 2020, até que alguma coisa mude, mas 2020 é ano eleitoral, os municípios vão escolher seus novos mandatários, e, o que dá para a gente colocar no debate cultural, não só de ponto de vista dos candidatos a vereadores, mas dos candidatos a prefeito, apresentar como proposta cultural, o que de reconectar com essa história que o Caiobi e o Ricardo e a Tânia colocaram. Eu sou um pouquinho mais novo, com todo carinho, com todo respeito aos convidados. Eu sou da geração que aproveitou muito de toda a produção cultural que vocês fizeram. Ainda não era adulto, era adolescente, estava ali aproveitando, e aproveitei muita formação, muita coisa. Oi? Cabelos brancos, ó, por toda parte. Então, aproveitei muito isso e assim, sou um menino, eu não sou uma pessoa pobre, mas sou um filho de trabalhadores da periferia aqui de Araraquara, e naquele momento toda essa produção cultural que vocês faziam proporcionou para mim e para muita gente que não teria acesso às questões culturais, conhecer o mundo, mas assim, a mente abre, e depois que a mente abre, é muito difícil dela fechar. Então, assim, como que a gente faz, como que a gente consegue, no meio de toda essa realidade, de toda essa dificuldade de coronavírus, de um governo federal protofascista, muito objetivando aí uma escalada do golpe, e aí um recadinho àqueles que nos ouvem e nos assistem, que apoiam esse tipo de governo. Tentem, vocês podem tentar, vão escalar o golpe, mas nós estaremos lá na rua, sem problema nenhum. A gente tem os meios pacíficos e democráticos para lutar, mas se aumentar o tom, a gente não tem problema nenhum de também aumentar o tom. Só um recadinho para essa galera, que eu acho que o pessoal perdeu um pouco de noção. O que a gente faz, meus amigos, minhas referências, meus queridos, o que dá para apresentar, o que dá para bater, o que dá para debater e constranger no processo político aí, da gente apresentar encaminhamentos? Quem quer começar? Vai, Tânia. Posso começar? Ó, eu ouvi processo político, encaminhamentos, perspectivas, eu vou daí, tá? Dessas palavras que eu pensei. Vai no flow. Improvisa. Tô construindo a coxa de retalhos, assim, aquela coisa que quando você não sabe um idioma estrangeiro, você vai pensando conhecido, né? Palavra conhecida. Olha, eu acho que assim, eu vejo, apesar de parecer um pouco pessimista, eu vejo esse movimento todo de uma maneira incrível, assim. Então, se é no momento da crise que a gente cresce, acho que quanto classe a gente está crescendo. Gente, ela vai voltar e vai continuar. Vai voltar e vai continuar, não, calma. Dá um segundo para ela voltar e tá voltando seguir. mesmo, peraí. Tô voltando. E eu acho que a gente tem que aproveitar as eleições municipais, como o Ricardo estava falando, para a gente continuar nesse processo de construção, né? Então, é estabelecer diálogo, é procurar, tanto na vereança, quanto no candidato aí que vai apoiar, eleger, votar, enfim, para prefeito, que abra
o discurso, mas o discurso da política pública, não o discurso que eu quero, né, do que é melhor para o meu teatro, o teatro que eu faço, mas o que é melhor para uma construção coletiva de cultura, porque ninguém vive sozinho, né? Ninguém faz cultura sozinho. Então, eu acho que a gente tem que se atentar a isso, com quem a gente consegue estabelecer diálogos, né? Quem está aberto aos diálogos, quem está aberto a processos de construção, é esse olhar que a gente tem que ter. Tem que parar de ver política com paixão, né? Que não está dando certo, está tudo polarizado, está tudo catastrófico, e começar a pensar de uma maneira mais madura, né? Que eu brinco que a política cultural no país ainda é adolescente, começou muito recentemente, né? Nos anos aí 2000, então a gente tem um jovem de 20 anos que começa a ter que virar adulto, né? Então acho que a gente tem que parar de pensar no meu amigo ou no que é melhor para mim. Será que ela consegue retomar ainda? Espero. Deixa eu ver, tô olhando. Mas é importante isso que a Tânia está falando voltando. mesmo. Pensar em quem Impressionante. de diálogo e de construção. É isso. Acho que eleições 2020 é pensar quem vai estabelecer esse diálogo de construção, mesmo porque é quando essa lei emergencial vai chegar aqui para a gente efetivamente, né? Então tem que ser alguém que vai colocar, vai instrumentalizar isso. Então, né, acho que a gente precisa pensar aí com um pouco mais de maturidade nas nossas escolhas e nas nossas pontes para essa construção. Consegui. Você nos ouve? Já dá o seu boa noite, caso você não consiga voltar mais. Eu caio. Gente, boa noite. Bi, demais rever você. Há muito tempo a gente não conversava, tem notícia sua só aí pelas redes, né? Ricardo, não vejo desde o show 00 da Lineker lá no Palacete. Caiu na estrada, a gente perdeu contato, então muito bom estar com vocês de novo. Eu acho que é isso. Se a gente tem que aproveitar o momento para alguma coisa, para restabelecer os contatos e o contato, né, Ricardo? Sim. E seguir em frente, construir. Beijos, boa noite. Grata pela oportunidade de estar aqui trocando com vocês. Maravilha, deu certo, hein? Que bom. Gente, eu já aproveitar, assim, bem, eu acho que vai um pouco eu concordo com tudo que a Tânia falou, eu acho que esse é meio um desafio nosso agora, pensar, olhar para as localidades, pensar como reconectar as pessoas, né? A gente tem aí o know-how, como eu falei, desse período de exceção que a gente teve, que foi o desenvolvimento ali daquele começo dos 2000, tentar ver o que a gente consegue trazer daquilo, de certa forma, voltar um pouco no tempo, mas ao mesmo tempo olhar que a gente tem hoje ferramentas novas, a gente está mais experiente, está mais preparado, né, para talvez chegar com força nessas eleições que estão para chegar aí. Eu realmente torço muito para que a gente consiga ter nos municípios, né, visão de construção bastante entre os partidos democráticos, né, que a gente tenha candidaturas firmes para lutar contra essas campanhas reacionárias. Então, acho que vai ser realmente um momento oportuno para a gente voltar a ter um diálogo amplo dentro da esquerda e com quem tiver visão progressista, porque agora é uma hora da gente ir com força mesmo para garantir que a gente comece uma onda de transformação. Porque se a gente der abertura para esse conservadorismo conseguir crescendo nos nossos municípios, vai ser algo que vai dificultar ainda mais a nossa luta com o governo federal e uma transformação de médio prazo. Então, acho que a gente tem agora realmente que olhar essas eleições como uma oportunidade para a gente iniciar uma nova fase e que esse novo normal que tanto se fala no pós-pandemia seja realmente construído com bases mais sólidas na solidariedade, no trabalho em rede, né, na diversidade, no respeito, né, no antifascismo, no antirracismo, né, que ela esteja realmente com bases sólidas numa transformação para uma sociedade que realmente tem aprendido com as possibilidades que a tecnologia, mas também que a nossa visão de uma sociedade mais justa que a gente pode sonhar, né, para o futuro. Então, acho que do meu lado otimista, tento acreditar que a gente tem força hoje para ir para cima disso.
Massa. Sou eu, é? Está esperando? Bom, da minha parte, É assim, eu você. acho que é o seguinte, esse ano ainda vai ser muito duro, né? Assim, vamos ter que aguardar muita coisa, vamos ter que ter muita paciência, muita insegurança, esse cenário de medo aí pela questão do coronavírus, né? Essa instabilidade toda política também, por conta de toda a tensão e toda essa polarização, né? A verdade é que o Brasil não é formado só por duas vertentes políticas, esquerda e direita, não. O Brasil ele é muito mais complexo politicamente falando do que isso. Só que essa tendência desse debate polarizado direita e esquerda vira uma loucura, porque aí é uma radicalização de ambos os lados, né? Uma coisa assim que parece que não existe meio termo, parece que não existe espaço para uma coisa que mistura as duas coisas, que mostra a diversidade real do Brasil, né? Que não é só na cultura que o Brasil é diverso, é em tudo. A sociedade é muito diversa em todas as suas esferas, né? Então, assim, é complexo, né? O que eu espero e o que eu tenho visto é que a gente vai enfrentar uns bons meses de dificuldade, mas que se essas dificuldades servirem para promover uma união, uma integração maior das pessoas, um entendimento melhor da nossa sociedade também sobre tudo isso que está acontecendo, parece que muita gente tem caído a ficha, tem entendido melhor o cenário, né? A gente tem visto muita gente mudando de opinião política, mudando de ideia, mudando porque estava mesmo assim, né, num processo de alienação e de repente esse momento que é tão duro para todo mundo, que traz uma série de questões, ajuda a tirar as pessoas desse processo de alienação, as pessoas começam a refletir mais sobre tudo, assim, tentar racionalizar melhor, né, e consegue tentar, e chegam, de fato, algumas têm chegado a conclusões mais racionais e menos emocionais, e menos só de, porque eu apoiei o Bolsonaro, eu vou confiar nele até o final. Não, porra, se o cara fez merda, não precisa confiar dele até o final. Tem um monte de gente que não confia, que confiou no Lula e não confia mais no Lula. Tem um monte de gente que confiou na Dilma e não confia mais na Dilma. Você não precisa continuar confiando no Bolsonaro até o final, você pode mudar de ideia. Todo mundo pode mudar de ideia, né? E, enfim, faz parte desse processo. Acho que muita gente tem mudado de ideia, tem caído a ficha, tem entendido. E eu espero que 2021, de fato, a gente consiga ter um ano mais porque assim, né? A gente veio de 2016 para cá, né? A gente veio numa coisa assim, que em 2016 o golpe, aí em 2018 todo mundo falava assim, não, Bolsonaro não tem chance. É ano de eleição, Bolsonaro não chega a 30%. O Bolsonaro não sei o quê, era o que todo mundo dizia, né? No começo, antes de começar a eleição valendo. E aí o Bolsonaro vem, cresce e mostra que, na verdade, ele conseguiu chegar na população brasileira como uma, uma novidade, né? Como se fosse fazer uma coisa nova, como se fosse, né, ser uma solução para uma série de coisas no Brasil, que se provou que realmente ele não era. Eu já não acreditava, mas muita gente agora que acreditava agora não acredita, né? E eu acho que pode ser que 2021 a gente consiga ter um ano mais tranquilo, assim, nessas dimensões todas. Não sei, porque muita coisa pode rolar até lá. Pode continuar esse cenário de polarização, pode agressivar, mas eu vejo coisas positivas rolando. Eu vejo a sociedade tentando também se entender, as pessoas tentando se entender nisso tudo, isso é positivo. Mas o principal, eu acho que é o fator da união, né? Esse fator das pessoas estarem se juntando mais, até pelo isolamento, né? Todo mundo quer se sentir mais próximo. Então, acho que isso vai ser importante, pode dar bons caminhos. É isso. Em Obrigado. relação ao Covid, minha expectativa é que a gente tenha uma vacina quanto antes, porque antes disso o cenário é instável demais. É. Não tem como E a nós gente não não ser. volta, né? Não tem como não A gente ser. não Pode volta. ir, voltar. A gente não sabe como é que vai ser, né? E nós temos que pensar, talvez, num processo aí de convivência com o vírus, né? Essa é uma coisa que a gente tem dialogado dentro da universidade, do ponto de vista como que a gente cria uma dinâmica da gente conviver com o vírus. Porque até a vacina chegar, se tivermos sorte de quem inventar a vacina ser de coração bondoso, talvez ela chegue no momento mais otimista no começo do ano que vem.
Se tivermos o azar de quem achar a vacina ser de um coração mais peludo, ter nascido ali pelo norte da América, por exemplo, talvez ela vai ter um valor e algumas primeiro vai ser acessível para pouquíssimas pessoas e não chegará tão rápido para a maioria das pessoas. Mas eu queria muito agradecer vocês três, de verdade, agradecer o carinho, dizer mais uma vez o meu respeito, o meu carinho por vocês três, vocês sabem disso, eu não vou ficar aqui estendendo. A ideia era justamente a gente atiçar um pouco o debate cultural, de enxergar a cultura não só como a imagem de se expressar de forma artística, mas como uma variável que organiza a nossa vida, que organiza a nossa sociedade. E neste momento, onde a gente encontra aí um casamento neoliberal, um casamento de um pensamento extremista capitalista com um lado neoconservador, se pode ser assim podemos dizer, vou ficar nos adjetivos mais amigáveis, a cultura tem tido um papel, assim, na minha análise pessoal, tem tido um papel muito fundamental e muito histórico, que é enfrentar tudo isso que a gente está vendo se organizar, não só no Brasil, mas no mundo. A gente está vendo muitos artistas internacionais se organizarem, se mobilizarem, e a gente começa a entender, talvez, que aqui no Brasil também a cultura vai precisar se organizar. E aí eu quero pegar o gancho da fala de vocês três, que os três colocaram, dessa questão de ter uma outra postura, de um outro entendimento do Estado, de política pública de cultura, e entender que nós vivemos a história, nós estamos escrevendo a história. Nós não estamos aqui só para sobreviver. Tem algumas pessoas que precisam entender no processo político, vocês me permitem estender um pouquinho a minha análise, tem algumas pessoas que precisam entender o processo político, que nós somos instrumento da história. Nós estamos discutindo o nosso legado, o legado do nosso povo, o legado da nossa gente. Não estamos só sobrevivendo. Então, esse é o debate que eu queria proporcionar aqui pela página, e a gente conseguiu fazer. Então, meu muito obrigado, uma boa noite. Quero agradecer todo o carinho das pessoas que mandaram perguntas, que se manifestaram, eu coloquei todas na tela. Desejar uma boa noite para o Caiobi lá no Ceará. Valeu, gente. Que ele cuide do seu filhote. Eu estava respondendo aqui no chat aqui para a pergunta do Márcio, né? Porque como a gente não vai voltar ao debate agora que a gente está encerrando. Eu vi agora. Eu estava respondendo ali, Mas massa. Tá. Valeu demais, foi bem legal mesmo. Ricardinho de São Carlos, obrigado. Tamo junto, viu, gente? Conexão. Boa noite Vamos vocês aí nesse frio. Vocês obrigado pelo esforço, você enfrentar sua angústia com essa internet. Muito obrigado. Valeu, Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo que nos assistiu aí até agora. Fiquem ligados aí na página que tem coisa boa chegando. Um abraço.